Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Muito bem, eu fiz um vídeo sobre vibração molecular e também sobre instabilidade molecular. E lá naquele vídeo, que eu vou deixar no card, um inscrito me pediu para fazer esse aqui. E a gente vai fazer. Bem, você conhece essa mutante, Kit Pride, também chamada Lince Negra. A Kit Pride ela é um X-Men, né? Ela nasceu com uma habilidade mutante de meio que atravessar a matéria sólida, né? Se eu for perguntar para você qual o poder dela, você fala meio assim, não, João, ela atravessa a matéria sólida. E sim, você não está errado. Ela atravessa a matéria sólida. Só que se eu te dissesse que é mais do que isso, pelo menos é muito mais do que isso. Naquele vídeo de instabilidade molecular e vibração molecular, a gente cravou a diferença entre eles usando o Flash e o Homem Elástico como exemplos. E no caso da Lince Negra, ela tem habilidades mutantes, né, latentes, que são a de atravessar objetos sólidos. Isso aí você sabe direitinho. E ela também pode desviar de tiros, desviar de ataques físicos e também dar curto em aparelhos tecnológicos. Mas como funcionam os poderes dela? E qual é o nível do poder dela? Como é que funciona? Porque não é só atravessar a parede. É muito mais do que só isso. Eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo. Kit Pride tem um poder que é considerado intransibilidade, né? Ela transforma seu corpo imune a ataques físicos ou sólidos, também atravessando objetos sólidos. Mas como é que funciona isso? Em nível molecular, em nível atômico. Deixa eu explicar para vocês de uma forma geral. Aula de física básica, rapidinho aqui, só para facilitar a sua vida, tá? Toda matéria é constituída por átomos. Esses átomos são partículas microscópicas, né, invisíveis, que compõem uma matéria, seja ela qual for, compõe uma matéria. Compõe uma matéria é o que torna o objeto sólido. E como é que funciona essa solidificação? Como é que funciona na física essa solidificação? Funciona o seguinte: o objeto ele tem uma capacidade, né, uma pressão de átomos, uma quantidade de átomos. Esses átomos têm cargas, né, positivas e negativas. O outro átomo tem uma carga positiva e um tem uma carga negativa. Os dois entram em choque e se autorrepelem, criando um objeto físico. Criando esse computador, criando a tela de sua tela e tudo mais. É o que pode fazer os tocar, né? Aí é basicamente isso aí. O que forma a matéria sólida são os átomos e as moléculas através dele, repelindo em campos eletromagnéticos. Ou seja, um é negativo, o outro é positivo. Quando se tocam, eles se repelem. E isso cria um objeto sólido, um objeto palpável. E no caso da Kit Pride, ela não atravessa objetos. Parece que ela atravessa, né? Se a gente for perguntar, parece intransibilidade, ela atravessa objetos. Mas, na verdade, o que ela faz é a manipulação da densidade molecular do próprio corpo. Quando a lince negra atravessa uma parede, o efeito prático é intransibilidade, né? Ela passa por um objeto sólido e sai do outro lado, mas não é vibração molecular como o Flash faz. Então, como ela faz? É simples. O que ela faz é a manipulação da densidade corporal. Como isso funciona? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Ela faz o seguinte: ela faz com que as moléculas dela sejam alteradas temporariamente, causando uma interação com o ambiente, reduzindo a própria massa molecular, a própria densidade molecular, a massa molecular, a zero. E tudo que é zero é nulo, né? Todo número mais zero é ele mesmo. Então, se você atravessa uma parede que tem, exemplo, tá? 10 de densidade molecular, e no momento em que ela atravessa, ela tem zero, então zero mais 10 ainda é 10. Ela pode passar por ele. Lógico que esses valores são hipotéticos, tá? É só para ficar mais fácil para você entender. Então, se uma parede sólida tem 10 de densidade molecular, a Kit Pride, quando atravessa ele, chega a densidade molecular do corpo dela a zero. E como zero é um número nulo, a parede não sente que tem algo atravessando ela. Então, ela quebra a lei da física de que dois átomos não podem ocupar o mesmo espaço. Porque nesse momento ela não tem átomos. Quando ela ignora ataques físicos como uma saraivada de flechas, por exemplo, como essa aqui da tela, na verdade ela não está deixando as flechas atravessarem ela. Ela está transformando a densidade molecular dela em zero para que seja igual à pressão do ambiente. Traduzindo, as flechas passam pelo nada, porque ela literalmente não está ali. Ela meio que se torna um fantasma. Você está vendo ela ali,
mas a vibração molecular dela é zero, ou seja, ela não tem densidade molecular. Naquele momento é como se ela fosse um fantasma. É claro que essa capacidade mutante é temporária, ela manipula temporariamente a densidade molecular. Temporária. Porque se ela não manipulasse temporariamente, se ela ficasse presa nesse estado fantasma, ela entraria em queda livre. O que é entrar em queda livre? Bem, se ela não conseguisse controlar a densidade molecular dela de forma temporária e ficasse presa nessa forma de densidade zero, ela atravessaria o chão, que atravessaria o teto do outro cômodo, que atravessaria o chão, que atravessaria o subsolo, até chegar no núcleo da Terra e finalmente morrer. Ou seja, ela tem que ter uma densidade molecular igual a zero, momentânea e controlada, porque se ela perder o controle, ela desce a de infinito, né? Voltando ao exemplo da parede, a capacidade de manipulação de densidade é muito boa, porque não é uma intransibilidade, ela transforma os átomos dela em zero, fazendo com que a física ignore a sua presença como se ela fosse um fantasma. Ok, essa parte você entendeu. E também a parte de entrar em queda livre deu para entender que se ela tiver o estado zero infinito, ou seja, se ela ficar no estado fantasma presa em definitivo, ela cai até o núcleo da Terra. Só que tem um outro problema. Se ela atravessa uma parede, por exemplo, e se solidifica no meio dela, ela se desmantela, porque dois conjuntos de átomos não podem ocupar o mesmo espaço. É aquela história, né? Matérias não se ocupam, até o ar enche um ambiente. Por isso que balão enche. Então, assim, ela não pode se solidificar dentro de um outro objeto, ou ela ficaria presa ou estatelada, né? Então, ela teria que ter um controle de alternar entre a sua forma fantasma, digamos assim, em estado zero, a forma sólida normal. Se ela perder esse controle e ficar com a densidade igual a zero, ela cai de infinito até o centro da Terra. Mas se ela também voltar a densidade ao normal antes de atravessar um objeto, ela também fica presa ou é estatelada pelo próprio objeto, porque a massa do objeto, a densidade do objeto, pode sufocá-la. E dois átomos não ocupam o mesmo espaço. É física básica. Para quem olha simplesmente para o desenho ou para as HQs e entende que o poder dela é intransibilidade, parece que é uma coisa tranquila, né? Só atravessar a matéria sólida. Mas, como eu disse, é manipulação de densidade molecular. Ela manipula os próprios átomos dentro do corpo, e isso é muito perigoso. Porque ela pode tanto se estatelar, descendo até o núcleo da Terra, tendo a sua densidade igual a zero, ou pode também ficar presa em uma matéria sólida, que é o caso da parede que eu falei. Ainda tem outro perigo, que é o perigo dela matar alguém sem piscar praticamente. Imagina o seguinte, ela atravessa objetos sólidos, e você e eu somos sólidos, certo? Nós somos compostos de átomos, os átomos são sólidos, está aqui, né? Tanto que você pega nas outras pessoas. Então ela atravessa outras pessoas, ela consegue isso. Agora você imagina o seguinte, ela enfia a mão para atravessar você, e a mão dela se solidifica no seu peito e ela aperta seu coração. One hit, one kill. Já era. Ela, inclusive, tem uma habilidade dela, que ela aprendeu depois de controlar melhor seus poderes, que ela consegue causar um AVC, uma pequena paralisia cerebral no indivíduo, fazendo com que ele fique inconsciente instantaneamente. Como é que ela faz? Ela atravessa os dedos dela, através da sua habilidade, no seu cérebro, né, ali na testa, ali naquela região ali, e ela pega o seu cérebro literalmente com a mão e faz meio que uma massagem nele. A interferência que ela causa é tão grande que seu cérebro entra em colapso e você desmaia. E ela poderia usar isso para dar hit kill. Porque ela poderia tirar seu pulmão para fora, tirar um osso para fora. Tipo, peguei aqui um osso da sua costela, puxei para fora com poder. One hit, one kill. Então é muito perigoso para os outros, porque ela pode literalmente matar você só de encostar. E é perigoso para ela também, que se ela não tiver um controle de densidade muito refinado, ela vai de Vasco. Caso a analogia científica do equilíbrio de densidade molecular tenha ficado muito difícil para entender até agora, eu vou fazer uma coisa que eu vou exemplificar de uma forma quase mastigada. Presta atenção. Imagina que você vai passar por uma cerca de arame farpado. Essa cerca de arame farpado é extremamente afiada e ela te corta se você esbarrar. Ela vai te cortar se você esbarrar. E você tem que passar por ela, porque não tem uma porteira, não tem uma porta, não tem nada. Você tem que passar pelo arame. Então você se agacha, se esgueira entre os arames e passa ali. Aí na hora que você for voltar, você tem que se agachar e se esgueirar entre os arames de novo, para não ser cortado. Se você errar milimetricamente, você é cortado. É o que a Kit Pride faz.
É como se a densidade molecular dos objetos fossem os arames e ela mesma fosse a pessoa que agacha. Porque a densidade molecular dela fica instável por alguns minutos, porque ela cria uma variação. E essa variação tem que ser perfeitamente controlada. Ela tem que chegar à densidade zero no momento exato em que ela atravessa um objeto. Porque se ela perder o controle e ficar em densidade zero por muito tempo, ela cai. E se ela voltar antes do tempo, ela fica presa dentro do objeto. Então é uma eterna cerca de arame, por assim dizer. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.